Então, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei em que momento vocês vão estar assistindo esse vídeo. Eu sou Mariana Rodrigues, sou espírita, frequentadora do Centro Espírita Humildade e Amor. Atualmente, eu atuo como facilitadora na mocidade, mas hoje o público, né, é bem vasto. Não sei se estou falando com jovens, com jovens mais novinhos ou jovens mais velhinhos, né? Mas vim aqui falar com vocês a partir de um convite do Josemir, e ele pediu que eu escolhesse, né, um tema do Evangelho para conversar com vocês. E aí me veio, não sei porquê, o Sede Perfeitos, que é o capítulo 17 do Evangelho. Na verdade, eu até descobri por quê no final do estudo, né? Eu acho que eu precisava relembrar muito do que foi dito nesse capítulo. Não tem melhor forma de relembrar do que estudando para conversar sobre ele com vocês. Então, quero agradecer esse convite e espero que a gente possa aqui entender melhor da intenção de Kardec ao separar um capítulo só para conversar sobre a busca da perfeição, né, os caracteres da perfeição. E é isso. Bom, então, para iniciar, eu fiquei pensando muito no nome desse capítulo, que é Sede Perfeitos, né? Que, para mim, soa como um chamamento, né? Quase que uma ordem, né? Sede perfeitos. Até porque esse verbo está no imperativo, então expressa um convite, um conselho, uma solicitação, um chamamento que soa muito para mim. E aí, ao iniciar o capítulo, já vem logo uma fala de Jesus do Evangelho de Mateus, dizendo que nós devemos amar os nossos inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem e caluniam. Simples assim, né, gente? Bem fácil. Porque se a gente só amasse aqueles que já nos amam, seria muito fácil, né? Que mérito nós teríamos nisso, né? E qual seria o esforço da nossa parte, né? No que a gente iria se diferenciar dos demais? Porque fazer o bem àqueles que já nos fazem bem é muito mais fácil, né? Então, já começa aí, trazendo essa provocação para a gente, né? Porque só amar aqueles que já nos amam seria muito simples. E aí depois vem uma outra frase de Jesus também, que ele diz assim, vou lá aqui do Evangelho, tá, gente? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E aí, eu vou contar para vocês que antes de... na hora de planejar, né, essa conversa com vocês, eu fui buscar 2 outros palestrantes que eu gosto muito de consultar, que é o Haroldo Dutra Dias e o Arthur Valadares. E aí, ao longo da conversa aqui, eu vou citar, né, algumas falas deles, algumas reflexões que eles trouxeram, tá? E agora eu vou falar um pouco sobre do que o Arthur trouxe quando ele refletiu sobre essa frase de Jesus, né? Primeiro, ele lembra que Jesus, né, o espírito mais evoluído que já encarnou aqui na Terra, ele tem uma facilidade de dizer frases simples, curtas, mas com ensinamento que daria, sei lá, anos de estudo só daquela frase simples dele, porque contém muita sabedoria, né? E os espíritos sábios, espíritos crísticos, né, como Jesus, tem essa facilidade. Vai a gente tentar fazer isso. Agora a gente não vai conseguir, né, mas chegaremos lá. Então, quando Jesus diz essa frase, que eu já tinha ouvido, mas nunca fez tão sentido para mim, como dessa vez, ele sintetiza ali um ensinamento muito importante. Mas, primeiro, a gente precisa perceber que ela não pode ser compreendida ao pé da letra, né, exatamente, porque senão a gente vai logo se chocar com a questão da perfeição absoluta só poder caber a Deus, né? Não tem como a criatura se igualar ao Criador. Se tivesse como, ele não seria Criador, né? Então, a nós está reservada uma perfeição relativa. A Deus,
uma perfeição absoluta. Então, essa perfeição absoluta, nós não atingiremos. E não é isso que a frase vem querer dizer para a gente. A gente sabe que a perfeição absoluta é inconcebível, visto que Deus é único, né? Então, a gente compete uma perfeição relativa. Mas aí, tem uma palavrinha nessa frase que o Arthur, na palestra dele, chamou a atenção, e eu vou chamar também a atenção aqui, que é o vosso. E aí o Arthur também trouxe uma questão que eu nunca tinha reparado, não sei se vocês já tinham percebido, que quando Jesus vai se referir a Deus, ele usa 3 diferentes pronomes, só que ele não usa esses pronomes por acaso. Ou ele chama Deus de meu pai, ou ele usa o meu, né, ou o nosso, ou o vosso. No nosso ele se inclui, né, inclui a gente. E no vosso ele só está incluindo a gente, né, ele está se eximindo. E aí, nessa frase, ele usa o vosso. Então, dependendo da fala de Jesus, do pronome que ele vai usar, ele vai estar falando de uma visão de Deus diferente, porque quando ele usa o meu, ele está falando da visão dele, e a visão de Jesus de Deus está em outro nível, né, gente? Em outro patamar, bem diferente do nosso. Quando ele usa o vosso, ele está falando do que a gente hoje, no estágio espiritual que a gente está de evolução, do que a gente compreende, que a gente já consegue compreender, né, de Deus. E quando ele usa o nosso, como no Pai Nosso que estás nos céus, ele se inclui, né? Então é a nossa visão e a visão dele. Até porque a nossa visão de Deus hoje está contemplada dentro da visão de Jesus. A dele é que não está ainda contemplada dentro da nossa, né? Que a gente ainda precisa trabalhar um pouquinho mais, né? Sendo bem humilde. E aí, quando Jesus coloca sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, ele tá dando para a gente a seguinte compreensão. Para mim, eu, Mariano, entendo que Deus é verdadeiramente justo e bom. Absolutamente, soberanamente, justo e bom. Então, se eu tenho que ser perfeita como Deus só que no entendimento que Deus é para mim. Então, se hoje, para mim, dos atributos de Deus, o que eu consigo compreender é a justiça e a bondade, eu vou caminhar em direção a isso, para alcançar isso. Mas no momento que eu atinjo a justiça e a bondade, a minha compreensão de Deus se expande. E aí, a minha meta, que era, seja perfeita como Deus é para você, né? Como é o vosso Pai para você. E aí, no momento que eu percebo que eu já consegui compreender a justiça e a bondade de Deus, eu vou começar a perceber outras coisas, porque o meu horizonte vai se ampliar. E aí eu vou começar a perceber a misericórdia divina, vou começar a perceber a onipotência divina, vou começando a perceber outros atributos. Então, essa meta vai aumentar, né? E aí vai se distanciar novamente. Eu vou ter que caminhar mais um pouco. E aí, o que isso traz para a gente? Que o vosso, ele é atualizado o tempo todo, porque na medida que eu atinjo tal patamar, a minha compreensão aumenta, e aí o que eu entendo de Deus passa a ser mais complexo. Então, o meu norte, o caminho que eu tenho que seguir, passa a ser maior. E na verdade, nunca termina, né? Porque Deus é infinito. Então, Deus é eterno, na verdade, né? Nós somos infinito. Então, a gente vai estar sempre tendo que buscar essa perfeição infinita também, tá? Então, Jesus foi muito inteligente, sábio, ao colocar a frase dessa maneira, porque ele coloca como referencial para cada criatura Deus na compreensão de cada um. E aí você vai ter que sempre redobrar a meta. Quando você estabelece uma meta, você alcança, ela vai para mais distante. Então, parece uma utopia, né? Mas é aquela utopia que vai nos movendo, que vai nos alimentando. A gente sempre vai ter um ideal a ser atingido. E quando a gente acha que atingiu esse, vamos descobrir outros, porque a perfeição de Deus é infinita, né? Todos os atributos de Deus são infinitos, são absolutos, e a perfeição também a perfeição dele. Agora vamos conversar um pouco sobre o que consiste
no que consiste essa perfeição, né? É uma pergunta que está bem aqui no Evangelho. Em que consiste essa perfeição? Consiste no que eu já tinha falado anteriormente, em amar aos nossos inimigos, rezar por aqueles que vos perseguem e caluniam e fazer o bem aos que os odeiam. É isso, né? Bem simples, como eu já tinha falado. E aí, o que está contido nisso, gente? Em amar os vossos inimigos. A gente vai relembrar do mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Como é que eu faço para amar a Deus sobre todas as coisas? Já Deus ainda está muito distante para mim, ele não é uma pessoa, né? Como é que eu vou fazer para amar a Deus? Aí, a gente tem a resposta aqui também no Evangelho, lá no capítulo do Fora da Caridade e na Salvação. Diz o seguinte: amai ao seu próximo. Se você amar verdadeiramente ao seu próximo, fazer o bem verdadeiramente ao seu próximo, você vai estar fazendo a Deus. Então, o segundo mandamento está contido no primeiro, que você só ama a Deus se você ama o seu próximo verdadeiramente. E se você ama o seu próximo verdadeiramente, logo você ama a Deus, tá? Agora, como que eu faço para amar meu próximo verdadeiramente? Sendo caridoso com ele, exercendo a caridade. Por isso que o lema, né, a máxima da doutrina espírita é fora da caridade não há salvação. Porque quando você exerce a caridade no seu mais amplo sentido, você está amando ao seu próximo e logo você está amando a Deus também. Então, pensamento, raciocínio lógico aí. Se você exerce o primeiro mandamento, é porque você exerce o segundo e o terceiro, ou seja, você é caridoso. Então, a essência da perfeição é a caridade, no seu sentido mais amplo, porque ela requer a prática de todas as outras virtudes. Se você exerce a caridade em todos os sentidos, você está exercendo a humildade, você está exercendo a abnegação, você está exercendo o perdão, a bondade. Então, todas essas virtudes estão contidas, estão abarcadas dentro da caridade. E aí, você automaticamente está negando o orgulho e o egoísmo, que são as origens de todos os vícios. Então, pensar na caridade e como a essência dessa perfeição facilita o nosso trabalho, porque nesse capítulo também, Fora da Caridade não há salvação, estou pegando um pouquinho lá, gente, mas o foco é aqui no Sede Perfeito, porque ajuda bastante a gente a compreender. Por que a caridade, né? Por quê? Porque a caridade é uma virtude justa, porque ela está ao alcance de todo mundo. Você não precisa ter dinheiro para praticar caridade, você não precisa ser negro, ser branco, ser amarelo, ser pardo, você não precisa ser da classe social X ou da classe social Y. A caridade é uma virtude que está ao alcance de todos, ela é uma virtude justa. Por isso que é fora da caridade não há salvação, está ao alcance de todos, independente de classe, de raça, de qualquer coisa. Todo mundo tem condição de praticar caridade. Mas, mesmo assim, o capítulo traz para a gente alguns elementos da verdadeira caridade. E aí ele coloca 4. E só esses 4 já dariam muitas outras palestras. Uma pelo menos, para falar de cada um. Que é a benevolência, a abnegação, a indulgência e o devotamento. São esses 4. Eu não vou me ater a todos eles, eu vou só falar de 2, porque foram 2 que me chamaram bastante atenção, que é a benevolência e a indulgência. E aí, eu vou dar aqui a referência, que não foi numa palestra que eu assisti do Haroldo Dutra, em que ele fala sobre a benevolência e sobre a indulgência. Eu vou trazer um pouquinho da reflexão dele para vocês. A benevolência é a bondade, né? E aí, ele vem dizer algo que eu nunca tinha parado para pensar, gente. Porque a gente sabe, tem que ser bom, tem que fazer o bem, tal, isso já é perfeitamente entendido pela gente. Mas eu não tinha parado para pensar que a bondade, ela não tem a ver com o mérito do outro. A bondade é algo que você doa, que está dentro de você. E isso tem a ver com o tamanho do seu amor. Então, é só a gente ver Deus. Deus é bondoso o tempo inteiro, né? Infinitamente bondoso com a gente.
E não tem nada a ver com o nosso mérito, né? Tem a ver com o tamanho do amor dele, que também é infinito, é imenso. Faltam até adjetivos para qualificar o amor de Deus. Porque se tivesse a ver com o nosso mérito, né, gente? Vamos combinar que não estaria muito bom para o nosso lado. Então, a bondade tem muito mais a ver com o que você tem, que você vai oferecer, com o que você vai doar, com o tamanho do seu amor, do que com o mérito da outra pessoa, né, do outro. E a outra coisa, que é a indulgência, que eu queria comentar, é que o Haroldo, ele traz uma reflexão sobre a indulgência, que eu também não tinha parado para pensar, se vocês já tinham, vocês são melhores que eu nisso aí, que é, a gente nunca não, assim, vou falar por mim, tá? Mas, geralmente, nós não nos colocamos no lugar de quem recebe a indulgência, de quem é o objeto da indulgência. A gente se vê muito naquele lugar de preciso agir dessa forma, preciso perdoar, eu preciso desculpar, eu preciso compreender. A gente sempre se vê como nós tendo que fazer, né? Tendo que desculpar, tendo que amenizar. Mas a gente esquece que em muitos momentos, muitas pessoas amenizaram para a gente, nos desculparam, nos compreenderam, nos toleraram, nos perdoaram. A gente não se vê como objeto do perdão de outras pessoas. A gente está acostumado a só perdoar, né? Achar que a gente só cabe perdoar. Quando muitas vezes nós estamos sendo objetos da indulgência, né? De muita gente. Então, é uma outra forma de pensar, né? De perceber. Porque parece que só tem que partir da gente, né? Quando a gente é muito beneficiado pela indulgência dos que estão à nossa volta, né? Bom, e agora vamos entrar no tópico do homem de bem. E aí esse tópico, minha gente, depois vale vocês lerem, pega o livrinho, o Evangelho, abre lá no capítulo 17, item 3, o homem de bem, porque eu não vou poder comentar todo o tópico, porque, bom, para mim esse item dá um rumo para a gente, é um verdadeiro guia, receita, do que vocês quiserem chamar, de como ser um homem de bem. E aí, homem que vem aí, né, está se referindo a ser humano, como Kardec... Kardec não sei nem se foi Kardec, que pode ter sido a tradução, né? Mas o homem que está falando aí é o homem ser humano, tá, pessoa? E aí, a primeira coisa que é colocada nesse item é que quem é o verdadeiro homem de bem, né? É aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. E aí vai enumerando várias qualidades desse homem de bem. Mas eu não vou ler todas, eu separei só algumas aqui que eu acho que são muito boas, talvez as que me tocaram mais, né? Mas por isso que eu estou falando para vocês lerem, porque cada um vai ficar mais sensível a uma ou outra. Uma delas é que o homem de bem não faz distinção de raças, nem de crenças, porque vê todas as pessoas como irmãos seus, né? É uma coisa que a gente precisa lembrar tanto, né, nos dias atuais, a gente precisa ter que fazer essa lembrança de distinção de raça e de crença. A gente ainda vive tanta intolerância religiosa, tanto preconceito racial. Então, assim, nesse sentido, temos muito que caminhar ainda, né? E outras também que eu marquei aqui, essa foi a primeira que eu destaquei. Mas o homem de bem, ele tem fé no futuro, porque ele coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Então, ele é uma pessoa que não está mais apegada aos bens da terra, né? Ele sabe que todas as adversidades da vida, todas as dores, todas as decepções são provas e expiações e aceita sem reclamar, ou seja, resignado. Ele faz o bem pelo bem, sem esperar nada em troca, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte, sacrifica sempre seus interesses à justiça, encontra satisfação nos benefícios que espalha, nas lágrimas que enxuga. Seu primeiro impulso é de pensar nos outros antes de pensar em si mesmo. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É indulgente com as fraquezas alheias.
Porque ele sabe que ele também necessita de indulgência. Olha o homem de bem. Se eu já fosse uma mulher de bem, eu saberia isso que eu falei da indulgência, né? Já tinha feito essa reflexão sobre a indulgência que eu falei para você. Até porque ele entende que só pode atirar a primeira pedra aquele que nunca se achou em pecado, né? E não é o caso de nenhum de nós, né? Ele estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente para combatê-las. E para fechar, deixa eu ver se eu tinha marcado esse. Ele usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque ele entende que é um depósito e que ele vai ter que prestar contas depois, né? Porque ele sabe que a verdadeira vida não é essa, a gente está aqui de passagem, a verdadeira vida é a vida espiritual. E aí, para finalizar, nesse tópico, no final, diz assim, que não estão listadas todas as qualidades que definem um homem de bem. É muita coisa, gente, mas ainda assim, Kardec vem dizer que não estão listadas todas as qualidades que definem esse homem de bem, mas que aquele que se esforçar por possuir as que já foram enumeradas dentro desse tópico, com certeza estão no caminho para alcançar as demais que faltam, tá? Então, assim, podem ficar tranquilos, ninguém precisa gravar esse manual, esse guia, porque, gente, para ser homem de bem, basta a gente compreender e, principalmente, sentir, vivenciar o espiritismo, a doutrina espírita dentro de nós. Então, ninguém precisa, peraí, hoje deixa eu olhar aqui no item 3 do capítulo 17, qual é a que eu tenho que seguir hoje, cumprir hoje. Não precisa, gente. É bom a gente ler, sim, para relembrar. É muito bonito também, né? Mas fica mais bonito quando a gente está fazendo, está vivenciando. Mas isso, basta a gente viver verdadeiramente como espíritas que a gente vai, naturalmente, ser um homem de bem, estar no caminho de ser um homem de bem. E aí, como que a gente faz para ser um verdadeiro espírita, né? E aí eu pensei, eu acho que para ser verdadeiro, o que a gente estuda da doutrina, a gente precisa ser coerente com o que a gente sente, com o que a gente fala e com a maneira que a gente age, né? Essas três coisas precisam estar em perfeita consonância e harmonia, porque senão a gente está sendo hipócrita, né? Se eu sinto uma coisa, penso uma coisa, falo outra e pratico uma terceira, a gente está sendo hipócrita, né? A gente está sendo incoerente. Então, acho que buscar ser coerente vai colocar a gente no caminho para ser um verdadeiro espírita e aí sim ser um homem de bem também. E aí, dentro desse capítulo, dentro desse item, o homem de bem, não, mentira, agora já é outro item, gente. Os bons espíritas é o próximo item, vem trazer para a gente a diferença entre o verdadeiro espírita e os espíritas imperfeitos, né? E aí, quando a gente é um verdadeiro espírita, a gente automaticamente está sendo um verdadeiro cristão também, porque são a mesma coisa. Ser verdadeiramente espírita e ser um cristão verdadeiro é a mesma coisa, porque o espiritismo ele não veio trazer uma nova. O que Jesus já vindo falar, veio facilitar os ensinamentos, a compreensão dos ensinamentos de Jesus. Então, ele não veio trazer nada novo, ele, pelo contrário, veio ajudar a gente a cumprir, né? Porque Jesus já tinha falado há quase 2000 anos e a gente ainda não tinha cumprido, ainda não estamos cumprindo muita coisa, né? Mas ele veio facilitar e tentar aproximar mais a gente da teoria dos ensinamentos à prática, né? Desses ensinamentos. Então, ser verdadeiro espírita é ser verdadeiro cristão. Só que muitos espíritas se apegam aos fenômenos ainda, fenômenos do espiritismo. Basta a gente pensar aí
que descobre que nós somos espíritos, muitas vezes as pessoas falam assim, você vê espírito, você vê gente morta, é o centro de mesa, você é médium. As pessoas focam muito no fenômeno e esquecem que o mais importante é a moral, né? E eu lembro que quando eu falei para uns amigos que eu falei, gente, eu sou cristã, eu acredito, eu sou crente, eu sou cristã, eu tento seguir os ensinamentos de Jesus, e eles ficaram assim, como? Então, para quem não conhece a doutrina, ainda enxerga um pouco dessa forma, focando mais nos fenômenos e pouco na moral. Mas o pior é quando a gente, que já é espírita, ainda está muito apegado aos fenômenos e pouco aos ensinamentos morais. E aí vem uma frase que é muito conhecida aqui também nesse capítulo de nós, que é: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele emprega para domar suas inclinações mais. Então é isso, né? O verdadeiro espírita, ele não é perfeito, né? Longe disso, mas a gente está no caminho, a gente se policia para ficar sempre no caminho. No momento que a gente sai um pouquinho, a gente tem que voltar. Então está sempre se vigiando, está sempre se cobrando. E aqui no... Deixa eu lembrar se é esse item. Não, é mais à frente, que eu vou trazer uma outra coisinha para vocês. Então, essa reflexão do verdadeiro espírito é muito bom a gente sempre tê-la aqui na nossa consciência, para a gente de vez em quando se perguntar, né? Eu estou agindo como verdadeiro espírita? E aí eu vou trazer de novo o Haroldo Dutra, que ele faz uma reflexão sobre o propósito do espiritismo. O espiritismo não veio ao mundo com a intenção de tornar as pessoas espíritas, olha, precisamos aumentar a legião de espíritas no mundo, no Brasil. Até porque, se fosse essa a ideia, né, o espiritismo nasceu na França, e a França não é a maior nação de espíritas, né? Hoje é até o Brasil. Mas essa não foi a ideia. A ideia é tornar o ser humano um homem de bem, um ser humano de bem, né? Tornar as pessoas aqui encarnadas um homem de bem. E para ser homem de bem, gente, não precisa ser espírita, não precisa ser católico, não precisa ser um bandista. Quando vocês forem ler aqui todas as atribuições, qualidades do homem de bem, vocês vão enxergar em muitas pessoas essas qualidades, e pessoas que nem têm uma religião, sabe? Então, o espiritismo não veio buscar mais adeptos, ele veio facilitar a compreensão da moral de Jesus, que é uma expressão das leis divinas. Então, o espiritismo ele não precisa de defensores, ele precisa de praticantes. Tem uma frase que eu sempre que eu vou falar dela, eu esqueço, não sei porque eu decido falar dela na hora. Mas a primeira parte da frase o que mais importa é a segunda parte, que o exemplo arrasta, né? E é por isso que Jesus não fez questão de ficar escrevendo nada. Ele tinha os apóstolos, discípulos, para escreverem, para observarem, né, sua conduta. Jesus ensinou através dos exemplos, porque o exemplo arrasta. Então, o que o Espiritismo quer o Espiritismo quer praticantes, ele não quer defensores, pessoas que saiam aí guerreando, defendendo as ideias espíritas. Você quer defender o Espiritismo? Então pratica, vivencia, né? É a melhor maneira. E aí, fechando esse tópico que fala sobre os verdadeiros espíritas e os espíritas imperfeitos, o capítulo vai seguir para a parábola do semeador. Eu não vou ler a parábola aqui, mas é uma parábola que fala sobre as sementes que foram sendo jogadas em diferentes tipos de solo. E aí, quando a gente faz uma analogia, a gente consegue comparar as diferentes maneiras de serem utilizados os ensinos do Evangelho. E pode se aplicar de uma forma didática, a gente pode pensar em diferentes categorias de espíritas, de acordo com
as maneiras com que eles vão adotar e compreender, né, os ensinamentos de Jesus. E aí, essa parte, eu vou ler rapidinho aqui para vocês, porque ele fala o seguinte: não se... Essa parábola, gente, ela exprime perfeitamente, vou até ler aqui certinho, perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. E se aplica aos espíritas, né, diferentes categorias de espíritas. Não se acham simbolizados nela os que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles? Porque neles mais não veem do que fatos curiosos. Os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação, e que depois de as terem ouvido, conservam tão frios e indiferentes quanto eram. Os que reconhecem muito bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros, né? E não a si próprios. E, por fim, aqueles para os quais essas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá frutos, né? E bons frutos. Então, em quais, né, categorias nós estamos? Porque, às vezes, a gente escuta umas coisas, a gente, isso não é para mim, isso ainda não dá para eu fazer e deixa para lá, ignora. Às vezes a gente fica muito focado no fenômeno e despreza a moral, os ensinamentos que aquele fenômeno vem trazer, as reflexões. Então, em que categorias de espíritas estamos nós, né? Às vezes em mais de uma, às vezes, né, passamos por todas essas ao longo da nossa vida aqui. E aí, Kardec coloca muito bem, logo depois desse tópico que fala sobre a parábola do semeador, vem logo o tópico do dever, né? E traz para a gente que o dever é uma obrigação moral, mas é uma obrigação moral primeiro com a gente mesmo e depois com os outros. E é uma obrigação que é difícil, gente, de se cumprir, porque muitas vezes está em rota de colisão com os nossos interesses, né? Então, a gente sabe quais são os nossos deveres, mas os nossos interesses são outros, os interesses do nosso coração, as nossas paixões estão em conflito com esses deveres. Mas o dever íntimo, né, do nosso dever íntimo, ele fica entregue ao nosso livre-arbítrio, né? Porque, no fundo, a gente que vai decidir, né? A gente tem essa liberdade de decidir se vai seguir, se vai cumprir ou não. Mas a gente tem a consciência, que vai nos advertir. Só que muitas vezes, e a consciência é uma juíza poderosa, né, a nossa. Ela está sempre ali para lembrar, né? Ela está sempre ali pentelhando, lembrando. E a gente muitas vezes ignora, né? Mesmo assim, ela é impotente diante das nossas mais paixões, diante das tentações que a gente acaba não resistindo. E aí, tem uma passagem aqui, nesse item, o dever, que na verdade, todo o item, essa parte do dever, gente, já são as instruções dos espíritos, tá? Então, é uma instrução de Lázaro, que ele diz o seguinte: o dever cresce e irradia sob mais elevada forma, em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Então, o dever, ele só aumenta conforme a gente vai atingindo outros estágios, outros degraus de perfeição. O dever aumenta e vai se ampliando. E aí, e a vida, então ele diz, né, jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus, jamais, ou seja, nunca. Porque a vida também não cessa, né? A gente é infinito, nós somos infinitos, espíritos infinitos. Tivemos começo, mas não teremos um fim. Então, a nossa obrigação moral também é infinita para com Deus, né? E aí, eu vou trazer uma reflexão de um outro colega, que é o Arthur Valadares, que ele diz o seguinte: quanto mais o espírito cresce e se depura, mais seu senso de dever ele elabora e desenvolve, né?
Então, no início, a gente tem um dever num estágio ainda inferior de evolução, bem inferior de evolução, a gente entende que o dever é só com a gente e os nossos vícios, né? Então, eu tenho um dever para com o meu egoísmo, de me livrar desse egoísmo, de ir me depurando e, aos poucos, me tornando uma pessoa menos egoísta, tá? Aí, conforme eu vou avançando um pouco na evolução, eu percebo que esse dever não é só restrito a mim, ele se estende à minha família. E aí, conforme eu vou me depurando, me purificando, vou amadurecendo, e aí eu percebo o dever que antes era restrito à minha família se estende, se amplia para a sociedade. E depois para o planeta. E a natureza como um todo. E a toda a criação. Então, o dever vai abarcando muito mais coisa conforme a gente vai galgando outros degraus da evolução. E aí a nossa visão de Deus, consequentemente, passa a ser mais abrangente, ou seja, quanto mais a gente aperfeiçoa, amplia a nossa visão de Deus, maior passa a ser o nosso dever também. E aí, numa palestra do Arthur Valadares, quando ele fala sobre isso, ele traz uma frase de duas pessoas que estiveram entre nós, muito sábias também, que é o Emmanuel e o Einstein. E do Emmanuel, ele fala o seguinte, que o dever é a região moral de serviço em que somos alertados pela consciência. Então, eu nunca tinha ouvido essa frase, não sei se vocês já tinham escutado. Então, o dever é a região moral, é um espaço, né, de serviço, em que a gente é alertado pela consciência. Então, eu não preciso mais ter que ficar procurando saber qual é o meu dever, porque à medida que eu vou me depurando e evoluindo e me tornando cada vez menos material, né, menos denso, que eu vou conquistando uma robustez espiritual, essa região moral de serviço, ela se amplia, ela se alarga. E a nossa consciência vai também nos alertar sobre, olha, isso aqui é dever seu, agora você também é responsável por isso. Então, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai adquirindo maiores deveres e a nossa consciência vai estar ali para estar nos alertando sobre esses deveres. E aí ele traz também uma frase de Einstein que diz assim, a mente que se abre a uma nova ideia nunca mais volta ao mesmo tamanho, porque isso, a gente se expande, né? A gente expande a nossa consciência. E aí, uma vez expandida a consciência, você tem até como estacionar, como estagnar durante um tempo, porque o progresso é inexorável. Então, a gente pode até estacionar durante um tempo, mas vai chegar uma hora que a gente vai ser levado a prosseguir. Então, uma vez que a gente tenha, no momento que se alarga a nossa mente, a nossa compreensão, a nossa consciência, nunca mais vai voltar a ter o mesmo tamanho, porque a gente não retrograda, né? A nossa consciência não retrograda, a mente não retrograda. Então, é isso. Só para a gente ter essa noção de que quando a gente acha que já estou cumprindo aqui quase todos os meus deveres, pode ter certeza que virão novos outros, infinitamente. E aí, já estou me encaminhando para o finalzinho. Esse capítulo é um pouquinho grande, gente. Eu tentei resumir aqui, pegando as coisas que eu também achei mais importantes para pontuar com vocês, mas depois vale muito a pena uma lida com calma em cada tópico desse capítulo. E aí, o tópico seguinte vem falar da virtude. E aí traz a seguinte reflexão para a gente, né? Às vezes, eu já fiz muito isso em exercícios, em encontros espíritas, geralmente encontros de mocidade, de juventude, que alguém pede para a gente listar os nossos defeitos, os nossos vícios e as nossas virtudes. E aí, na hora de listar os defeitos, a gente geralmente lista os defeitos com mais rapidez, e lista vários,
e a virtude a gente fica ali pensando, né, qual é que a gente já tem, tal, qual que a gente está melhorzinho para colocar. Mas esse tópico, que é a virtude, traz para a gente que mais importante, mais valoroso, é mais valoroso ter pouca virtude com modéstia do que muitas virtudes com orgulho. Porque aquela virtude que vem acompanhada de orgulho, ela não tem serventia, né? Não tem mais a mesma serventia. E aí também traz uma outra reflexão para a gente, que é aquele que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima, né, dentro do seu coração. E muitos de vocês já devem ter tido essa oportunidade de fazer o bem de diferentes maneiras. E a gente sente, assim, uma satisfação pessoal que muitas vezes a gente não consegue traduzir em palavras. É bem íntima, como diz mesmo aqui no Evangelho. E que não deve ser exteriorizada se o intuito for receber elogios, porque aí acaba virando amor próprio, vaidade. Então, também não tem serventia, né? Então, a gente, de vez em quando, se perceber se no trabalho que a gente está realizando na casa espírita ou fora dela, né, no trabalho voluntário, no trabalho que for, se a gente se a gente está preocupado em mostrar o que a gente fez para receber elogios, é sinal de que a gente, na verdade, está querendo ser visto, né, ser destacado, que é sinal que a nossa vaidade está falando mais alto, né, do que a real interesse de fazer a caridade sem recompensas, no anonimato. E aí, se encaminhando para o finalzinho mesmo, tem um outro tópico desse capítulo, e vem falar para a gente sobre os superiores e os inferiores. E aí eu destaquei só a parte que fala sobre a autoridade, porque muitos de nós ocupamos em algum momento, ou vamos ocupar em algum momento da nossa passagem aqui na Terra, uma posição de autoridade. E aí a gente não pode esquecer que tem almas ao nosso cargo. Quando a gente está exercendo uma posição de autoridade, deixa eu dar um exemplo. O Papa exerce uma posição de autoridade. Quem é evangelizador da mocidade da evangelização exerce uma posição de autoridade com seus evangelizandos. Palestrantes espíritas, padres, pastores, governantes, né, chefes de Estado, enfim, professores também exercem uma autoridade. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande para onde a gente está conduzindo aquelas pessoas para quem a gente exerce uma posição de autoridade. Então, a responsabilidade é muito grande, porque a gente vai responder pela boa ou pela má condução que a gente está dando a essas pessoas, tá? E aí, traz umas perguntinhas aqui sobre isso, que com certeza vão ser feitas para nós naquele momento do nosso desencarne, que a gente vai rever tudo que a gente fez e tal. E aí, vamos perguntar: que uso você fizeste dessa autoridade? Que males você evitou? Ou que progresso você facultou? Então, caso um de vocês que estejam assistindo já tiverem exercido ou vai exercer ou estão exercendo alguma autoridade dentro da função que vocês desempenham em qualquer instância da vida de vocês, é importante a gente refletir sobre isso, né? De que condução eu estou dando, né? Porque eu vou ser responsável por isso. E para fechar mesmo, deixa eu ver se eu vou fechar mesmo, que eu já falei que eu vou finalizar, não estou finalizando, né, gente? Mas eu juro que estou. Que esse capítulo é muito completo, né? Ele traz para a gente vários tópicos que vão fazendo a gente perceber em como ser perfeitos, né? Como ir buscar essa perfeição em diversas situações, né? E aí
ele traz agora o homem no mundo, né? E diz que nós somos seres sociais, não é, gente? Nós não fomos feitos para viver isolados, insolados. Nós fomos chamados a estar em contato com esses espíritos que estão aqui com a gente na Terra, de naturezas diferentes, personalidades diferentes, características opostas. E isso torna, né, mais difícil, mas também mais meritosa a nossa prova e a nossa expiação. Porque quem se isola, se a gente vivesse isolado, né, a gente ia se privar do mais poderoso meio de se aperfeiçoar. E a gente ia pensar única e exclusivamente em nós mesmos, né? Então, como a gente vive em sociedade, a gente vai ter que, né, praticar a caridade, não tem como se fugir dela, porque quando a gente vive em sociedade, a gente vai ser forçado a exercer a caridade em muitos momentos. Coisa que se a gente vivesse isolado em alguma ilha, ou se vivêssemos isolados em algum monastério, só para... Eu vou viver a vida inteira rezando pela humanidade. Estou rezando. Rezar é muito bom. É uma forma de se ligar com a divindade. Mas e aí, gente? A gente precisa estar em contato com o outro, né? Para ver realmente se a gente adquiriu a melhora, se a gente... Porque no contato com o outro, né? É muito fácil dizer que eu sou bom nisso, naquilo, sem nunca ter testado, né? Eu já adquiri, já sou humilde, já sou benevolente, já sou paciente, mas quando está no convívio com o outro, né? Que a gente vai perceber mesmo. E aí, para a gente terminar de uma forma positiva, eu sei que esse capítulo mostra que a gente tem muito trabalho pela frente, e que esse trabalho não cessa, porque a vida não cessa, né? Então, essa busca pela perfeição vai ser infinita. Mas eu queria dizer para vocês uma frase que o Haroldo falou e que nos consola, que é o seguinte: os defeitos têm prazo de validade. Então, aquela listinha que a gente já fez em algum encontro espírita dos nossos defeitos, uma hora eles vão sumir, não vai restar umzinho para contar a história, porque os defeitos têm prazo de validade, porque a evolução vai estar sempre nos guiando para o aperfeiçoamento moral. Então, vai chegar uma hora que esses defeitos vão se extinguir. E todo mundo tem dentro de si o desejo de se purificar. E todo mundo busca a felicidade, né? E a felicidade não é deste mundo, como diz Jesus. A verdadeira vida não é aqui, é a vida espiritual. A gente tem esse desejo forte dentro da gente de se purificar, de se aperfeiçoar. Então, quando a gente deseja esse fim, que é a felicidade, que é o aperfeiçoamento, a gente automaticamente está desejando os meios, porque a gente precisa passar por todas essas encarnações, por várias provas diferentes, expiações diferentes, para poder chegar ao fim, que é a felicidade, que é a perfeição relativa, né? Jesus também traz uma frase que o Haroldo lembrou, eu não conhecia essa frase, que é a seguinte: a esponja do tempo vai sugar todas as imperfeições humanas. Então, dá um carinho no nosso coração, né? Uma esperança, né? O Haroldo diz que é um hino de esperança, é uma mensagem consoladora, porque vai chegar um momento em que não haverá nenhuma imperfeição humana, porque a esponja do tempo, o tempo, que é misericordioso, vai se encarregar, né, de enxugar, sugar todas essas imperfeições, né? E uma outra coisinha que eu queria falar era para a gente tentar mudar o foco, né? Porque nós estamos num planeta de provas e expiações, nós vamos passar por sofrimentos, por provas, claro, obstáculos, adversidades, vão surgir em vários momentos da nossa vida, porque a gente está no planeta de provas e expiações. Mas vamos tentar mudar o foco e pensar que a gente nós encarnamos
para aprimorar, para aperfeiçoar, para purificar, para se melhorar. Em vez de focar no sofrimento, vamos focar nisso. Eu encarnei, por que eu encarnei? Para ser melhor, para me aperfeiçoar, para me melhorar, para me purificar, para me lapidar. Então, vamos focar nessas ações, nesses verbos. Bom, agora para realmente concluir, eu queria deixar para vocês uma música que, quando eu escolhi esse capítulo, quando eu estava dando uma lida nesse capítulo, eu lembrei de cara dessa música, que foi uma música que eu ouvi pela primeira vez no encontro de mocidades espíritas durante o carnaval, que é a Comerge, quando eu era confraternista ainda, e foi o meu facilitador que apresentou essa música para a gente no grupo de estudo, que é o Homem de Bem, do Eduardo Barreto. Eu não vou cantar, porque eu não tenho esse dom, é muito melhor vocês assistirem o vídeo, né? E aí eu vou colocar o vídeo aqui para vocês verem dessa música, e é engraçado que essa música eu só ouvi nessa Comerge, que já tem quase uns 10 anos, mas eu nunca esqueci a letra da música. E a letra da música é um resumo do que é o homem de bem, de quais são as qualidades do homem de bem que a gente conversou aqui no Evangelho, no capítulo 17. Então, que essa música possa se fixar aí em vocês, na consciência, na memória de vocês, assim como ela me marcou, se fixou aqui em mim, que eu não esqueço. Quase que você canta quase toda ela inteira, mesmo depois desses 10 anos, e ficando muito tempo sem pensar nela. Mas a melodia acho que ajudou também, né, gente? Então, espero que essa música possa ficar aí guardadinha em vocês também, assim como ela ficou em mim até hoje, tá? É isso. Eu vou botar aqui, tá bom? Quem souber, cante com a gente, hein? Aquele que faz o amor a sua bandeira e procura a cada passo ver a própria consciência, é um homem de bem. Aquele que tem na fé sua escuderia e acredita no futuro, busca dons mais verdadeiros, é um homem de bem. Que faz o bem pelo bem, que perdoa e estende a mão, luta por um mundo melhor e agradece o sal de cada dia. Feliz de quem faz da humildade seu guia e se esforça contra vícios e fraquezas, na certeza de ser homem de bem. Que se esforça contra vícios e fraquezas, na certeza de ser homem de bem. Homem de bem. Aquele que faz o amor a sua bandeira, aquele que tem na fé sua escuderia. Feliz de quem faz da humildade seu guia, é um homem de bem, é um homem de bem.
espero que vocês tenham gostado e que o refrão dela possa ficar aí ressoando na cabeça de vocês durante um bom tempo ainda. E agora eu vou fazer, vamos nos encaminhar, né, para a prece, para finalizar essa conversa. Então, eu queria muito agradecer por estar aqui falando com vocês, porque a gente tem um trabalho prévio de estudar e tal, mas... E pode parecer que a gente está falando porque quem está ouvindo precisa aprender sobre esse capítulo, sobre algum ensinamento do Evangelho. Mas quem mais precisa primeiro é a gente, né? É sempre primeiro a gente. E quando a gente se prepara para fazer uma palestra, para conversar, a gente precisa parar para estudar, né? Então, esse movimento é muito importante do estudo. E aí a gente revisita coisas que a gente nem lembrava, né? Que já tinha visto. Então, agradecer de verdade por essa oportunidade de ter lido esse capítulo. Eu finalmente li muito bem esse capítulo. Daqui a pouco a gente lê de novo e percebe alguma coisa que deixou passar, né? Porque também tem muito do momento em que a gente está. O momento que a gente está, as coisas que a gente já compreende, mudam o nosso entendimento de algo que a gente já leu, às vezes, muitas vezes, né? Então, eu queria agradecer e vamos fazer aqui, agradecer por esse convite, né? E fazer a nossa prece juntos. Pedindo que a gente seja sempre guiado, né, pela espiritualidade, sempre em busca na direção dessas qualidades do homem de bem, que a gente possa, aos poucos, sentindo verdadeiramente dentro de nós, tendo noção, né, mais consciência, né, desse desejo que nós temos guardado aqui dentro, de se aperfeiçoar, de se melhorar, que ele possa, ao longo dessa nossa vida, se tornar cada vez mais vivo dentro de nós, que a gente possa ter um excelente início de ramo, que a gente use sempre como uma ferramenta muito poderosa todos esses ensinamentos que nós já conseguimos obter e compreender até aqui da doutrina espírita, que a gente faça uso deles na nossa vida, porque eles vão nos consolar, eles vão nos sustentar, nos dar força para tantos momentos complicados, difíceis que vão surgir, e a gente vai se sentir mais forte, mais capaz de encarar tudo isso quando a gente usa como alicerce, usa como ferramenta os ensinamentos da doutrina espírita, que são os ensinamentos de Jesus. Então, um abraço a todos vocês, abraços espirituais, muita energia boa para todos nós em 2021, que assim seja, graças a Deus.